Olá, pessoas! Vamos para mais uma reflexão de hoje. Hoje eu quero falar para vocês sobre o medo e sobre a nossa dúvida a respeito do que Deus fala no nosso coração. Em janeiro de 2018, aconteceu uma situação, eu estava vivendo uma situação em que eu tinha dúvidas a respeito do que Deus queria que eu fizesse. E aí eu escrevi aqui no meu diário: será que esse é o caminho? Será que é para eu continuar nele? Será que isso é o que Deus quer para mim? Por que eu não sei as respostas se eu te peço tanta clareza sobre isso, Senhor? E eu ouvi Deus dizer ao meu coração: você não sabe porque você não confia. Eu já não segredei ao seu coração que o caminho é esse? Você não sabe que eu escuto a sua voz, que eu atendo as suas súplicas? Por que você duvida se essa é a minha palavra? E aí eu comecei a refletir sobre várias coisas, né? Às vezes Deus dá uma direção pra gente que não é a que a gente quer. E aí a gente começa a ficar repetindo a pergunta, testando, ou é o que a gente quer, mas parece ser bom demais. E às vezes a gente tem dificuldade em acreditar que a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. E aí aqui veio ao meu coração o Salmo 37:4, quando fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te dos caminhos do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Alguns dias atrás eu ouvi uma pregação que eu achei muito linda, falando sobre Jesus. Quando Jesus orava, Ele sempre dizia: Deus ouve as minhas orações, o meu Pai atende as minhas súplicas. Então Deus sempre atendia os pedidos de Jesus. Por quê? Não porque Jesus era diferente, óbvio que Ele era diferente de nós, mas a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores de Cristo, que nós temos o Espírito Santo, que Jesus morreu por nós, tudo que você já sabe. Então, qual é a diferença muitas vezes da oração que nós fazemos que não é atendida para a oração que Jesus fazia e era atendida? A diferença é que muitas vezes nossa oração não está alinhada com a do Pai. E como Jesus era extremamente conectado ao Pai, se retirava para orar, jejuava, se colocava realmente com o coração disposto para ouvir o que Deus queria, as orações dele estavam sempre sendo atendidas porque era o desejo de Deus fazer o que Jesus pedia. O único momento em que Jesus pediu: se possível, passe de mim esse cálice, e ele recebeu um não, foi para que nós recebêssemos o sim. Então Jesus queria que, se possível, ele não precisasse passar pela cruz, mas era necessário que aquilo acontecesse para o nosso bem. Então muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e a gente recebe um não, ou um espere, ou um silêncio, porque aquilo dali tem um bem maior. Em contrapartida, muitas vezes Deus fica dando uma direção pra gente e a gente fica criando dificuldade porque a gente tem medo de ir. E aí Deus aqui falou: se você ainda não sabe o caminho, é porque você não confia na minha palavra. E aí eu abri a Bíblia e estava escrito: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E a gente sabe que Deus é amor. Então a gente pode substituir isso daqui, né? Em Deus não existe medo. Perfeita conexão com Deus lança o medo fora. O medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado em Deus, na conexão com Deus. E imediatamente depois eu abri a Bíblia de novo e aí veio a passagem: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E aqui é onde eu quero chamar a atenção de vocês, né? Deus mostra o caminho, a gente pode estar seguro naquele caminho, se o nosso coração está realmente conectado com o de Deus. A vontade que nós sentimos está conectado com Deus, óbvio. Se isso não estiver em contradição com a palavra, Deus nunca vai colocar um desejo no nosso coração que é diferente do que está na Bíblia. E muitas vezes Ele coloca esse desejo no nosso coração e a gente não se sente seguro. A gente fica repetindo: ai, mas é difícil, ai, mas eu tô com medo. Então aqui isso me pega muito. Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Como seria a nossa vida se a gente abrisse a Bíblia, lesse o que está ali e seguisse exatamente a risca, exatamente o que está ali. Não importa se a gente está com medo, se parece que não tem nada coerente com a realidade que a gente está vivendo, não importa. Se está escrito ali, a gente vai seguir. Então, nossa vida seria completamente transformada. Eu acho que a nossa busca cotidiana é aproximar o nosso comportamento cada vez mais do que a Bíblia diz para nós. Colocar a nossa emoção abaixo da ação do Espírito Santo. E aí, se eu começar a falar sobre autocuidado, alimentação, a forma como você se vê e correlacionar isso com o fato de você amar de verdade, e não
vou usar uma palavra aqui pesada, mas para vocês entenderem, não de forma hipócrita, né? A gente lê a Bíblia, declara uma coisa, ouve uma pregação, vai à missa, reza o terço, enfim, faz coisas que são positivas no sentido religioso, mas por outro lado, o nosso coração não se conecta com o que Deus quer e, consequentemente, nossas ações também não. E, obviamente, nossos resultados também não. Então, quando a gente passa a amar a Deus em espírito e em verdade, quando a gente começa a ter uma vida que de verdade honra o que a palavra diz, uma das primeiras coisas que a gente faz é respeitar o nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, porque é o que abriga a nossa vida. Então, se você está negligenciando cuidado com o seu corpo, você está negligenciando a vida que Deus te deu para viver. Tá vivendo perigosamente, sabe? A gente pensa num filho, num adulto jovem que faz várias coisas perigosas, não se importa com as possibilidades, com o que pode acontecer de ruim, né? A minha mãe usa uma expressão assim: não pensa no próximo, não pensa nos pais. Então, você acha que é diferente de nós quando a gente negligencia o nosso corpo, a nossa saúde em relação a Deus, que criou o nosso corpo, que nos possibilitou ter saúde, usar o nosso corpo para tudo que a gente deseja fazer? Qual é a honra que a gente carrega a Deus quando a gente tem esse tipo de comportamento? Então, quero que vocês reflitam sobre isso, né, e busquem obedecer a Deus de forma verdadeira, não só de forma verbalizada. É algo que eu digo para vocês e digo para mim também, né? É uma busca constante disso, tá bem? Esse é o recado de hoje. Um beijo.